Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo de número 6. Aleluia! Evangelho de Lucas, capítulo 1 e verso de número meia dúzia. Aleluia! Diz assim o texto: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto ele conta a história de uma família cheia do Espírito de Deus. Antes de adentrarmos ao texto, eu gostaria de explicar o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem alguns irmãos que confundem o fato de a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, amados, significa ter Cristo morando plenamente no meu coração, me capacitando, aleluia, para viver uma vida que agrada a Deus, refletindo no meu caráter o propósito de Deus, refletindo na minha vida o fruto do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa voltada para a palavra de Deus, é uma pessoa que vive pela palavra, que crê na palavra e vive a palavra, como disse o irmão Romildo aqui agora há pouco. Nós não precisamos só pregar o Evangelho, precisamos viver o Evangelho para ser cheio do Espírito Santo. E eu quero falar de uma família cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse de pessoas que eram cheias do Espírito de Deus. Muitos no Antigo Testamento recebem testemunho bíblico que eram pessoas cheias do Espírito de Deus. O que dizer daqueles que ocupam a galeria dos heróis da fé, lá da carta aos Hebreus? Todos do Antigo Testamento eram pessoas cheias do Espírito de Deus, que conseguiram dar testemunho através do caráter, refletir o caráter de Deus na vida deles, a ponto de ocuparem ali a galeria dos heróis da fé. Mas eu quero me ocupar rapidamente, devido à exiguidade do nosso tempo, em alguns personagens do Novo Testamento. Temos um personagem que se destaca muito aqui no livro de Lucas, no capítulo 4 e no versículo 1. Esse personagem chama-se Jesus Cristo. A Bíblia dá testemunho que ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre ele, que o Espírito Santo o conduziu, que o Espírito Santo conduzia. Ele era uma pessoa totalmente dependente do Pai Celestial. Isto é a maior característica de uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus. A Bíblia também fala de grupo de pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Se você abrir lá em Atos 2 e 4, no texto, no livro que nós lemos, claro, no prefácio, nós lemos Atos 1. E ali no Atos 1 e 8, Jesus está dando uma promessa à sua igreja, que eles seriam cheios do Espírito Santo para ser fiel testemunha. E ali em Atos capítulo 2, versículo 4, nós vemos o cumprimento desta promessa, a igreja sendo cheia do Espírito Santo, sendo cheia do Espírito de Deus, para se tornarem fiéis testemunhas de Jesus por onde passavam. Nós observamos ainda em Atos 4 e 8 que os apóstolos de Cristo, eles eram pessoas cheias do Espírito de Deus. Atos 4 e 8 afirma que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais, príncipe dos judeus, e ali começa o seu discurso. Os demais apóstolos também eram cheios do Espírito Santo.
A Bíblia também dá testemunho dos 7 diáconos escolhidos para servir às mesas. Era para fazer o serviço, nós chamamos braçal, o serviço pesado, o serviço social da igreja, mas eles precisavam ter uma característica: não dá para servir na casa de Deus se não for cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa não é cheia do Espírito Santo, ela dá mais trabalho na igreja do que serve. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aqueles diáconos, eles tinham que ter várias características, mas a principal, a que se destacava, era ser cheios do Espírito Santo. E eles não só serviram à mesa, como também se tornaram, a maioria deles, grandes pregadores do Evangelho, ganhadores de almas, porque eles eram cheios do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue viver apático na igreja, ele não consegue viver no mundo isolado na igreja. Ele tem prazer de estar misturado com a igreja, ele tem prazer de sentir cheiro de crente, de abraçar com crente, de conversar com crente, de ouvir crente, de falar ao crente. Quando eu vejo uma pessoa isolada, não quer contato com ninguém, eu fico preocupado. Meu Deus, como está o relacionamento desta pessoa com o teu Espírito? Porque o Espírito Santo, ele nos leva a ser fiel testemunha, e eu não consigo ser fiel testemunha se eu não gostar de gente, irmão Romildo, irmão Werner. Eu preciso gostar de pessoas, eu preciso me relacionar com pessoas, porque o Evangelho é relacionamento, e se eu não me relacionar com pessoas, eu não serei um instrumento do Espírito Santo para ganhar pessoas. Como eu vou ganhar pessoas se eu não me relaciono com pessoas? Então faça esta oração hoje: Senhor, tenha misericórdia de mim, encha-me do teu Espírito, encha-me do teu Espírito. Ore comigo nesta noite, feche teus olhos aí agora e diga: Senhor, encha-me do teu Espírito. Eu quero ouvir a voz de vocês, fala mais alto, vai lá, diga 1, 2, 3. Ser cheio do Espírito Santo é se envolver com o culto desde criança, desde pequeno. Nós precisamos disciplinar as nossas crianças a participar do culto. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Os diáconos eram cheios do Espírito Santo, eram homens cheios do Espírito Santo que eram capazes de dar a vida, como Estevão deu, morreu apedrejado, mas não negou ao Senhor, aleluia, morreu sendo uma fiel testemunha. Tem crente, amados, tem vergonha de dar a paz do Senhor, dependendo do ambiente, dependendo da companhia que ele está, ele fica tímido, ele amarela, ele fica com vergonha. Nós temos que, o Espírito Santo, quando ele nos enche, ele nos capacita, e nós não sentimos vergonha de ser crente ou de dar testemunho, não, aleluia, porque ele nos enche, aleluia, louvado seja Deus. Temos aí o histórico do apóstolo Paulo, uma pessoa que era um perseguidor, uma pessoa má, uma pessoa que todo mundo corria e fugia dele. No dia que ele foi cheio do Espírito Santo, aleluia, ele passou a ser uma dinamite nas mãos do Senhor. Desde o cárcere, desde os escravos até os reis de mais alto escalão, até o imperador do mundo naquela época teve que ouvir da boca de Paulo o testemunho de que Jesus liberta, de que Jesus transforma, de que Jesus salva e vai levar a igreja para o céu. Louvado seja Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele não tem vergonha de testemunhar ao imperador, ao prefeito, ao deputado, ao médico, ao juiz da cidade, porque o Espírito Santo gera nele uma chama acesa. Eu me lembro de um testemunho da irmã Maria Luísa, que já dorme no Senhor. Era uma mulher de Deus, teve muitas experiências com Deus e levou muitas pessoas aos pés de Cristo. Uma vez ela foi desafiada aí no fórum falar ou defender a razão da sua fé diante do juiz, e ela chegou ali como mulher tremendo, preocupada, tentando medir as palavras, porque ela ficou preocupada. Quem não treme diante de um juiz? Mas o Espírito Santo a encheu de tal forma que ela entrou no gabinete daquele juiz, entrou como uma ovelhinha, entrou ali com medo, mas depois que ela botou o pé dentro, o Senhor soprou assim como se inflou um balão nela, e ela, cheia do Espírito Santo, testificou
glorificou de Jesus para aquele juiz ali e glorificou o nome do Senhor, aleluia, porque o Espírito Santo, ele nos capacita para isso, amados. E que falar de Barnabé, o homem cheio do Espírito Santo, e muitos outros discípulos. Eu quero falar rapidamente nos minutos que me restam de uma família cheia do Espírito Santo, porque o projeto de Deus não é que eu apenas seja cheio do Espírito Santo. O projeto de Deus é que a minha família seja cheia do Espírito Santo. E o texto que nós lemos aqui, ele está dentro de um contexto apresentando uma família. Que família é esta, amados? A família do sacerdote Zacarias, a família da irmã Ana, a família que daria origem ao precursor do Messias. O texto sagrado aqui no versículo 6, ele dá testemunho desta família. Ele diz o seguinte: eram ambos, aquele casal, eles eram pessoas irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados: não dá para ser irrepreensível se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então eu posso dizer livremente que aquela família era cheia do Espírito Santo de Deus. Eles eram cheios do Espírito Santo. Se você ler o contexto, você vai observar que Zacarias, ele não só servia os incensos, os sacrifícios, não só representava o povo diante de Deus, como ele teve visões celestiais, visões angelicais, aleluia. E depois disso ele teve experiências, ele profetizou lá quando seu filho nasceu. Foi um homem que experimentou a ação do Espírito de Deus em toda a sua vida. Você vai ver Isabel sendo cheia do Espírito Santo quando a sua irmã, já grávida do Messias, chega na sua casa para visitar. O menino vibra no seu seio, no seu ventre, melhor dizendo, e ela canta um lindo cântico de louvor a Deus, um cântico profético, cheia do Espírito Santo. Quando o menino nasce, João Batista, nós vamos observar que ele também era um filho cheio do Espírito Santo. Nós estamos diante de um pai cheio do Espírito Santo, nós estamos diante de uma mãe cheia do Espírito Santo, e nós estamos diante de um filho cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Importa que a família seja cheia do Espírito Santo. Às vezes a mãe busca o Senhor, faz campanha, participa do círculo de oração, ora pelo marido, ora pela casa, ora pelos filhos, mas o marido é pior do que o carrinho de mão espiritualmente. O carrinho de mão ele só sai do lugar se você pegar com duas mãos e levar, não é assim? Tem marido crente desse jeito, crente carrinho de mão, só se levanta se a esposa pegar e levar espiritualmente. Não tem disciplina bíblica em casa, não tem hábito de leitura da palavra, não tem hábito de oração, não compartilha da palavra com os filhos de crente criado ali aleatoriamente. Não tem disciplina, não ensina os filhos antes de vir para a igreja a se comportar como filhos, como adoradores na igreja. Os filhos crescem caminhando pelos corredores, não presta atenção na mensagem. Irmão, criança, ela não presta atenção na mensagem porque ela gosta da mensagem, ela participa do culto porque os pais a disciplinam a participar do culto, e quando elas crescerem, elas vão gostar do culto. Precisamos disciplinar os nossos filhos em casa, conversar com eles, que na igreja tem que se comportar, tem que participar do louvor, tem que ouvir a mensagem, tem que cumprimentar os obreiros, tem que orar pelo pastor. Tem filho de crente que não respeita o pastor, que não cumprimenta o pastor, que não honra o pastor. Eu estou falando não pela minha pessoa, mas o pastor, de contexto geral, é o anjo da igreja, é a pessoa que cuida do rebanho, que acorda de madrugada para orar pela tua família. Quantas lágrimas derrama pela tua família, orando pelos teus filhos. Muitos deles estão desviados do mundo,
E você, ao invés de ensinar o teu filho a honrar o pastor, fala mal do pastor em casa. O teu filho cresce ouvindo você falar mal do pastor. Por isso ele não honra o pastor, ele não respeita o pastor. Precisamos disciplinar os nossos filhos para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Não dá para ser cheio do Espírito Santo de qualquer maneira, indisciplinadamente. Para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ter sede, ter fome do Espírito Santo. Precisamos buscar nos disciplinar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Quem precisa ser cheio do Espírito Santo? Quem precisa mais do Espírito Santo? Aleluia. Olha assim: Senhor, me perdoa pela minha negligência, pelas minhas falhas. Eu preciso ser cheio do teu Espírito. Tenha misericórdia de mim. Ajuda-me a ser uma fiel testemunha por onde eu andar. Ajuda-me a ser cheio na minha casa, para com os meus filhos, para com o esposo ou a esposa. Eu quero ser cheio lá no meu trabalho, lá na escola, lá na vizinhança, lá no meu patrão, com a minha patroa, com os meus vizinhos. Ajuda-me, Senhor. Pai, eu oro pela tua igreja agora, que está de pé diante de ti, Senhor. Vemos dias difíceis, ó Pai. Vemos dias, Senhor, que o mundanismo tem permeado, Senhor, o seio da tua igreja. Ó Deus, que as pessoas já estão, ó Deus, independentes, acham que não precisam mais de pastor, de sacerdote, acham que não precisa mais de um líder, Senhor, do anjo da igreja. Muitos já cultuam em casa, estão aí no culto cibernético, e para não obedecer a doutrina da igreja, para não ouvir a ladainha do pastor. Mas eu quero nesta hora, Senhor, pedir que o Senhor traga avivamento sobre esta igreja. O Senhor quebra os corações endurecidos, ó Pai, tirando os corações de pedra e colocando o coração de carne no peito da tua igreja, um coração que chore pela tua presença, um coração que brama pela tua presença como as corças anseia pelas correntes de água, Senhor. Que a tua igreja possa desejar a tua presença. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre o teu povo, Jesus. Aviva a tua obra a começar de mim. Eu quero consertar o meu altar, Senhor, o altar da minha casa, o altar da minha família. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ser uma fiel testemunha do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.